Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje o nosso diálogo é com o reverendíssimo Deão Arthur Cavalcante, da Catedral Anglicana da Santíssima Trindade, da Diocese Anglicana de São Paulo. E nós vamos conversar sobre o público LGBT e a Conferência de Lambeth 2022. Seja bem-vindo, Arthur, é uma alegria ter você novamente conosco no podcast Radar Direitos Humanos. Olá, muito obrigado pelo convite, reverendo Rodrigo, e é uma satisfação estar aqui atendendo esse chamado desse podcast da Diocese de Brasília, e do prazer também de conversar contigo, colega e amigo. Verdade, meu amigo. Arthur, vamos começar falando se a Conferência de Lambeth 2022 abordou a temática da sexualidade humana. Então, Rodrigo, quando eu recebi esse convite, né, para falar no podcast, foi muito curioso, porque eu não estava acompanhando muito bem o desenrolar de Lambeth, mas no meio do caminho tinha uma pedra, e um sábado, da sexta para o sábado, eu fui surpreendido com uma declaração do GAFCON, que é aquele pessoal que se considera ortodoxo dentro da Igreja Anglicana e que trabalha de uma forma paralela em vários assuntos, né, da Igreja, mas no qual o tema da sexualidade é um tema que eles gostam de trabalhar e bater, enfim. Foi muito interessante, porque foi uma declaração que me causou preocupação com o impacto aqui no país, né, aqui no Brasil, e tanto porque eu recebi, a coisa estava circulando na internet, né, pelo menos nas redes sociais, e paroquianos e amigos mandavam para mim, chamando a atenção do que está havendo, né, o que vai haver na comunhão anglicana, preocupados, né, com o impacto dessa declaração desse grupo do GAFCON. Eu pude acompanhar um pouco, né, e mobilizar também, tentar mobilizar alguma resposta naquilo que nos cabia, porque estamos falando da gente sem a gente presente, né? Então, é aquela coisa que chamou a atenção. Então, por certo, o tema entrou, né, porque causou essa reação desse grupo organizado aí pelo GAFCON. Quando a gente está falando aqui da Conferência de Lambeth, é bom eu me colocar, né? Primeiro, eu falo numa perspectiva de quem está de fora, né, de tudo isso, né? Então, Lambeth é a Conferência dos Bispos e Bispas da Comunhão Anglicana. São eles que são os protagonistas nesse encontro, né? E o que a gente está falando aqui é a partir de impressões que a gente viu pelas redes sociais, a partir de declarações, fotos, imagens que estavam circulando. Você sabe que há uma velocidade muito grande, né, em relação nas redes sociais, então talvez seja a Lambeth que a gente estava mais conectado em comparação com 2008, né, ou seja, muita coisa em tempo real, a gente estava sabendo do que estava acontecendo. Então, e não só a gente, quando eu falo no sentido do clero aqui no Brasil, mas também o povo. Então,
estávamos conectados com isso. Então, é a partir desse contexto que a gente vai observando e vai tomando as impressões sobre essas questões LGBTs que entram na agenda de Lambert mais uma vez. E partindo da premissa de que o assunto da sexualidade humana volta ao palco desta conferência composta por bispos e bispas em Lambert, mas que tem reflexos na vida da igreja como um todo, pois a igreja ela acomoda, né, dentro das suas fileiras não apenas a ordem do episcopado, mas o laicato e o clero ordenado, as pessoas do clero também recebem esses reflexos, né, e essa repercussão, Arthur. E na perspectiva da temática LGBT, né, o que foi discutido em Lambert agora em 2022? Veja, a temática ela não entra de forma tão explícita, né? É bom a gente dar um ambiente, né? O que é a Lambert, né? Primeiramente, né? Que são esse encontro que periodicamente tem se dado de 10 em 10 anos. Essa conferência era para ter acontecido em 2018, mas por conta de algumas tensões na comunhão anglicana foi adiada para 2020, e por conta da pandemia de Covid, ela teve que ser adiada até a presente data, né, que foi agora, final de julho, início de agosto. Pelos dados que a gente acompanhou pela internet, pelos informes que iam chegando, foram mais de 650 bispos, né, são estimados até 1.000 bispos, não sei se é correto dizer isso, mas ao todo, mas 650 estavam presentes, representando 165 países, é importante que se diga isso, 85 milhões de fiéis, distribuídos em regiões, ou que chamamos de províncias, né, que inclui países da comunhão. Esse encontro se deu em frentes diferentes, foi um encontro presencial, né, apesar que alguns bispos, e eu sei que o bispo de Brasília estava acompanhando por questões particulares, ele acompanhou, né, a Lambert estava acompanhando via online, mas os encontros foram presenciais na Universidade de Kent, na Inglaterra, Kent fica na região próxima à Catedral de Cantuária, e também no Palácio de Lambert, que já seria em Londres. Essa temática já estava sendo meio que anunciada, né, com as falas do arcebispo, né? Mas esse encontro dos bispos, ele se dá em torno do tema A Igreja de Deus para o Mundo de Deus, né? A ideia de caminhar, escutar e testemunhar juntos, né? O texto que eles se inspiraram, ou que foi uma proposta do arcebispo, foi o texto a primeira carta de Pedro, como um texto que iria conduzir esse preparo de caminhar, de escutar e de testemunhar. Então, na verdade, ela se deu em 3 fases, né? Primeiro, o escutar juntos, uma preparação que foi online. Segundo, isso foi entre 2021 até primeiro aí semestre de 2022, então isso tudo foi feito online, ou seja, grupos de trabalho, de estudos, foi o que foi nos passado. Depois, a presencial, que é o caminhar juntos, os encontros e os debates presenciais, isso se deu em Cantuária, em Londres, e o pós-Lambert, que seria o testemunhar juntos, a pós-conferência. Bem, como eu disse, o tema LGBT não entra no que foi chamado chamados de Lambert, não era algo específico, né? Os chamados de Lambert foi sobre igreja segura, discipulado, missão e evangelização, unidade cristã e relações interreligiosas, meio ambiente, sustentabilidade, reconciliação, relação entre ciência e fé, identidade anglicana, que é interessante esse ponto, e o chamado à dignidade humana. Bem, é nesse tema que os LGBTs entram, juntamente
num tema que envolve tantas questões, né, como as reparações que deveriam ser feitas aos países que foram colonizados, as questões das perseguições, enfim, pela questão da cristianismo. Então, toda essa parte que talvez envolva diretamente os direitos humanos, talvez a gente possa dizer assim, está dentro desse chamado à dignidade humana. É interessante, segundo me consta, que foi esse chamado, teve a elaboração do arcebispo da Jamaica, o bispo Gregory, Holt Gregory, né? Talvez não tenha sido o elaborador, mas foi quem, possivelmente, o bispo que chefiou, o que estava ali para elaborar esse tópico de discussão de um chamado aos bispos. Então, a temática LGBT entra dessa forma, justamente no chamado à dignidade humana. Por quê? Porque aí a gente tem que fazer uma comparação, né, em relação a essa temática é fruto, na verdade, de todo um desenrolar que aconteceu desde a Lambeth de 1998. Ora só, veja só. Em 1998, o tema, isso nas outras Lambeth já estava se apontando, né, mas nada saiu de forma tão explícita, mas em 98, na chamada Resolução 1.10, entra essa discussão sobre a sexualidade humana, enfocando o desafio de como lidar pastoralmente, teologicamente, com as questões LGBTs. Vamos assim sistematizar para facilitar, mas não essa sigla não entra, mas as questões LGBTs dentro da comunhão anglicana. Então, veja, desde 98, isso foi trazido, né? Eu gosto de destacar que, em 97, a Câmara Episcopal, eu acho que já prevendo a Câmara Episcopal aqui do Brasil, já tinha soltado uma carta em relação a uma carta pastoral, acho que em dezembro de 97, solta uma carta pastoral já apontando a necessidade de discutir o tema desafiador para a igreja brasileira, o tema da sexualidade humana, né? Toda a linguagem, é bom que se diga que é uma linguagem de uma época, né? Que representa uma época, então não dá para julgar a fala, né, dos nossos bispos com esse olhar que temos de hoje, né? Então, a gente tem que sempre contextualizar, né? Entender como essa linguagem que entra e é um chamado, talvez uma preparação da própria igreja, do rebanho do Brasil, para o que viria a ser a Lambeth 98. Então, é isso, Rodrigo. Ela entra justamente nessa resposta ao que foi colocado. Veja, essa resolução, que é uma resolução 1.10, ela é extensa, eu acho que não vai dar para ler aqui, né? Mas ela dá os destaques, né, em relação e faz um enquadramento meio que dúbio, né? Meio que dúbio. Então, isso é típico de cartas, de documentos que são construídas em conjunto, né? Diz uma coisa aqui, mas diz de outra forma ali, então fica difícil a gente... não é um texto fechado, né? É um texto que você vê que é construído a várias mãos, né? E que aponta em direcionamentos. Ora, o texto diz, por exemplo, né, dessa resolução 1.10, né? Por exemplo, ele diz assim, recomenda, por exemplo, por exemplo, no 1.10 diz o seguinte, em visto do ensino das escrituras, defende a fidelidade do casamento entre um homem e uma mulher, uma união indissolúvel, acredita que a abstinência é adequada para aqueles que não são chamados para o casamento.
já começa aí discutindo sexualidade humana a partir de um casamento, e esse casamento se dá entre um homem e uma mulher, né? E quem não se enquadra a isso, por favor, se abstenha de qualquer relacionamento, né? E aqui, claro que ele está colocando a questão da orientação homossexual, né? E, ao mesmo tempo, esse texto de Lambert diz, olha, é preciso abrir para um momento de escuta, né? Os bispos precisam escutar, né, o que está, os relatos dessas pessoas, ouvi-las, né? É necessário que se estabeleça um trabalho realizado sobre sexualidade humana na comunhão anglicana, né? Partilhar informes, recursos. Quando fala recursos, são os estudos, né, bíblicos estudos sobre sexualidade, enfim. Bem, a Igreja Anglicana, a comunhão anglicana em si, ela vai, para muitos, tomar isso como algo, em muitas das províncias, como se não é algo que se discute, que inclusive tem províncias que nem acreditam que existam homossexuais. Veja só, não existe nem homossexuais em seus países, né? A gente pode discutir em outro momento isso, né? Porque essa coisa de não existir, né? E outras dizem, olha, existem e a gente não sabe como lidar, né? A gente precisa aprender, né? Então, parece que foi um cardápio aberto para a comunhão anglicana, no qual algumas províncias, pronto, é isso que eu penso, é incompatível com as escrituras, casamento entre outra mulher e pronto, ponto final. Não se discutiu, né? E outras disseram, olha, sim, nós temos o ensino bíblico tem falado na questão da união entre um homem e uma mulher, mas, né, veja só, aí começa a trazer questionamentos, ou seja, começa a pegar os textos bíblicos e confrontar com o que esses bispos estão vendo em suas comunidades, ou aquilo que é trazido das comunidades, de suas dioceses, né, como um desafio. Então, desde 98, a discussão ela foi aberta, talvez aberta para a gente, ou para muitos países que queriam discutir, para outros não entraram. Para a gente que começou a discutir, juntamente com outras províncias, né, a província dos Estados Unidos, a TEC, né, a Igreja Episcopal Americana, a canadense, né, esses assuntos foram entrando na pauta, né, e a coisa foi levada a sério, começou-se a discutir, né. E de lá, de 98 para cá, foram acontecendo fatos aqui e ali que foram marcando a comunhão anglicana, que foi o casamento, ou a bênção de casais do mesmo sexo da diocese de New Westminster, né, que ocorreu, se não me engano, em 2003, se não me engano. O Canadá já estava no aspecto civil das leis do país, já estava discutindo a questão de reconhecimento de casamentos na parte civil, né, nada religiosa, mas na questão das suas leis. A diocese de New Westminster tem esse caso, e tem o caso da diocese de New Hampshire, que é nos Estados Unidos, que faz a eleição do bispo Jim Robinson. Jim Robinson tem o seu marido, casado, né? Ele é eleito no concílio da sua diocese como bispo. E a província americana, tudo isso passa, né? São trâmites burocráticos conservadores que a nossa igreja tem. Ou seja, tem que se observar toda uma burocracia estabelecida pelos seus cânones sobre suas leis locais. Lembrando que cada província ela tem uma autonomia, né, que a própria comunhão anglicana reconhece. Bem, o bispo Jim Robinson consegue, o candidato, então, eleito, ele vence todas as etapas e não houve nenhum obstáculo para que impedisse a sua ordenação, né? A partir disso,
da ordenação do bispo Jim e de outros fatos que iriam ocorrer na comunhão anglicana, as discussões. A Lambert, 2008, né, já com outro arcebispo, né, a liderança de 98 era do arcebispo George Carey, né, e a liderança em 2008 era do arcebispo Rowan Williams. Foi um momento de muitas tensões, né, vários documentos, tentativas, né, os chamados indabas para discutir, enfim. 2008 foi realmente difícil, né, para a comunhão anglicana, devido às tensões que cada vez estavam mais claras, né, mais evidentes. Então, a gente percebe que, olhando para Lambert 2022, o tema da sexualidade, de alguma forma, influenciou esse atraso, né? Um tempo maior para maturação de como lidar com esse tema entre os bispos, né? Por isso, esse atraso de 2 anos, né? Ele foi adiado. E é isso por hoje, né? Pessoal. Fiquemos na paz e até pelas questões. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Espiúca. Edição do Reverendo Isaías Torquato. Né? E direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. Né? E pelo telefone 6134 interessante que vários países onde a nossa pela hashtag está presente, Radar Direitos as Humanos. leis Até o nosso próximo países encontro. começam a trabalhar a discussão sobre essa temática de casamento, as questões legais, nos casamentos reconhecidos, né, pela sociedade civil. Por exemplo, a Igreja Americana nos Estados Unidos, por exemplo, em 2015, a Suprema Corte reconhece o casamento, né? E aí, em seguida, já tem a Convenção Geral, eu acho que eu estava nessa Convenção Geral de 2015, no qual, como secretário-geral na época, eu estava presente, e a aprovação da questão do casamento religioso, né? Com exceções, tal, né? Por exemplo, a Igreja Americana tem a Diocese do Haiti, né? E lá não pode, né? Tem as questões da lei local, enfim. São realidades diferentes dos Estados Unidos. Por exemplo, a Igreja Escocesa vai legalizar, aliás, a Escócia, vai legalizar o casamento em 2014, e aí, em seguida, em 2015, sai a questão da liturgia matrimonial. Então, começa-se as mudanças, né? Então, já estava havendo retaliações, né? Por exemplo, no encontro de primários, esse foi em 2016, se não me engano, já houve uma retaliação à Igreja Americana, né, por ter aprovado essa questão do casamento, né? Ou seja, impedindo que estavam pedindo, né, uma sanção contra o arcebispo Michael Curry, dentro dos primários, né? Então, estavam querendo que aplicasse uma lei punitiva, porque quebrou-se, inspirados na questão da resolução 10, justamente esse, talvez, pacto, enfim, o que estava lá como resolução, na Conferência de 98. A Igreja do Brasil, por exemplo, em 2013, o Supremo Tribunal aprova a questão do casamento civil, em seguida, o primário, que na época era Dom Maurício, solta uma nota provincial acolhendo a decisão, né, e também abrindo para a Igreja
trabalhar o assunto. Em 2015, o Sínodo já aprova o novo livro de oração comum, a nova edição, com esses ajustes da linguagem de gênero no casamento. E, enfim, já se começa também todo um processo que a gente conhece, que é o Sínodo de 2018, com aprovação no casamento igualitário, né? Então, assim, eu estou citando aqui e ali, muito se dá a partir, veja, né? Veja só, essas decisões, por exemplo, no caso da Igreja Canadense, também, em 2003, já estavam se discutindo a questão no país. Então, não era de se estranhar que, em seguida, houvesse já uma sinalização para o casamento religioso no Canadá, porque a lei do país já estava se abrindo nesse processo. É importante entender isso, que a Igreja Anglicana tem esse lado, né, que eu digo que é conservador, porque ela vai acompanhando o que o país, o que as leis estão nos apontando, né? E a igreja vai seguindo esse compasso. Eu estava observando, numa matéria que saiu no Episcopal News Service, que é um serviço de notícias da igreja americana, né, que traz esses dados, eu estou até sistematizando tudo isso, né? Ontem mesmo eu fiz ontem eu postei uma relação de igrejas anglicanas e seus respectivos países né, nos quais é apontado por agências de direitos humanos, né, que a homossexualidade, ela é ilegal e é também criminalizada. E não são poucos. 69 países com leis nacionais que criminalizam, né? E quando eu comecei essa conversa com você, eu tinha citado que o chamado da dignidade humana, todo aquele relatório no qual eu consegui ter acesso, né, na discussão, quem estava chefiando, ou quem era o líder, era o bispo da Jamaica. E a homossexualidade na Jamaica, ela é condenada à morte, à pena de morte. Veja só. Então, é de se preocupar, é um problema complexo e eu acho que é bom a gente entender como províncias, né, nos quais conseguimos ter direitos, né, conseguimos, através das leis do nosso país, dar garantias, né, contra a homofobia. Mas 69 países, né, nos quais a nossa igreja está presente, né, muitos na África, né, ela tem a homossexualidade como algo que não pode existir, não existe. Então, daí o grande perigo. Bem, eu acho que, a princípio, eu vou te apontando essa entrada da temática dessa forma. Arthur, e na perspectiva do desenvolvimento da pastoral na nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que desdobramentos desta Conferência de Lambert em 2022 em relação à temática LGBT nós poderíamos antecipar ou, quem sabe, prever? Uhum. Bem, eu te contei, né, eu te disse que o pronunciamento, né, desse grupos de bispos, né, que se intitulam como ortodoxos, eles soltam uma nota no dia 29, né, uma nota no dia 29 de julho desse ano, ou seja, justamente naquele burburinho de Lambert, né, pedindo que se imponha sanções às províncias, que ordenam bispos em relações do mesmo sexo e realizam casamentos do mesmo sexo. Essa nota já causou um pânico
um pânico. O que eu estou trazendo foi o que eu recebi imediatamente. Nesse sentido, eu respondo no dia seguinte, eu recebi essa notícia pelo Face, e pelo próprio Face emiti uma fala, né? Uma fala fazendo todo um recordar de nossa conquista, né? Em relação até o casamento igualitário. Ou seja, foi uma caminhada de 20 anos, 2 décadas, né? Até o casamento igualitário, né? Os sofrimentos que passamos, né? Os avanços, né, que tivemos, né? E pedindo, né, que a Câmara dos Bispos do Brasil pudessem, naquele momento, mesmo com toda a tarefa que a Câmara estava envolvida numa conferência, e que é da competência da Câmara, mas era um pedido, né, para que houvesse um pronunciamento pastoral no sentido de acalmar, né, trazer um pouco de segurança, né? Opa, não é bem assim. Para nós que somos clérigos, e talvez para muitos leigos que estão envolvidos diretamente, são traquejados na vivência da igreja, a gente sabe que a Lambert, as decisões, ou assim, aquilo que são esses indicativos de resoluções, enfim, eles não têm poder de lei nas províncias. São chamados, são conversas entre os bispos. Há outros elementos que vão contribuir nessas questões, né, que vão dar essa unidade em relação à igreja. Aliás, a igreja já tem elementos que dão unidade. Só que há uma tendência desses bispos ortodoxos, ou os bispos que têm uma postura muito mais conservadora, de tomar isso como leis. Por isso que há um chamado em Lambert, que eu suponho que é da identidade anglicana, trazendo esses elementos, pontuando, e o próprio arcebispo de Cantuária pontua, né, isso em uma das suas falas. Eu sei que o tempo é curto, então a gente não dá para trabalhar tudo isso. Mas dizendo, olha, essa não é uma instância, há uma confusão aqui, né? E um grande perigo, né? Como se fosse uma declaração dos bispos, né? E às vezes eu fico olhando o Lambert, sabe, Spiuca, assim, como eles se agarram em Lambert 1.10. É quase um texto sagrado. Eles tornam isso como um texto bíblico. Uma fala dogmática acima do evangelho. Tem algo de errado nisso. É uma perspectiva de olhar decisões de bispos e agora bispas. Há um grande número, né? Isso foi muito positivo ver esse crescer da comunhão anglicana, de tornar aquele momento para a eternidade. Então, isso é muito perigoso, né? Bem, a igreja brasileira, os nossos bispos imediatamente também estavam ali, sentindo, com certeza, toda essa repercussão dessa declaração dos bispos ortodoxos, né? E procuraram nos acalmar, a dizer que estavam ali já pensando num posicionamento da Câmara Episcopal. E saiu, de fato. Veja, a declaração do GAFCON foi no dia 29, e no dia 31, eu tive uma fala no dia 30 pelo Face, né, dizendo que, olha, a gente tem direitos, a gente conquistou, mas a gente vive num mundo que muitos desses direitos estão sendo relativizados, inclusive a perdas de direitos, ou seja, nós temos garantias que foram de épocas, né, de momentos, isso nada significa que possa mudar. E o meu medo, Spiuca, era aquela famosa frase,
pudesse existir, né? Em nome da unidade da igreja, vamos repensar, enfim, vamos... Só que foi uma decisão sinodal, né? Isso pesa bastante, né? Mas a gente sente essas dificuldades, a gente que vive na pele LGBT, vamos dizer assim, a gente causa uma certa angústia, né? Eu creio que é uma angústia natural que a gente sente, né? E a gente sente quando o perigo está muito próximo de nós. Enfim, a Câmara Episcopal emite um comunicado que é muito interessante, já é uma repercussão, né? Analisando a carta, ela é uma carta que é assinada por todos os bispos na ativa, ou seja, no sentido de estar à frente de suas dioceses de nossa igreja. É uma carta que sinaliza, né? Apesar de um preâmbulo longo, eu achei bastante, não precisava ser tão longo, né? Dando uma entrada sobre... É incrível, né? Porque o texto é muito rico, né? Dos bispos, que você vê várias mãos sendo ali presentes, né? Então, na perspectiva que essa carta chega a um leigo, ou um clérigo, a gente faz observações, e é natural, a gente não escreveu, a gente está lendo aquilo ali, né? A carta, ela é direcionada ao povo, ao clero, é óbvio, do Brasil, né? Mas ela faz um preâmbulo, né? Ela entra, olha, são 650 bispos, há muitos desafios, há muita oração, textos bíblicos, a gente está estudando, né? Então, assim, as mensagens do arcebispo de Cantuária, tal, né? As manifestações, aí eles tocam, né? As manifestações públicas de setores mais conservadores da comunhão anglicana, tocando na permanente tecla da sexualidade humana e fazendo dessa agenda um instrumento de disputa política e de divisionismo. Aí há uma observação aqui, né, que a gente vai vendo eu vou dialogando com essa carta, né? Passa, às vezes, algo enfadonho, não que eles queiram ter feito isso, mas passa algo enfadonho, de novo, tocando na mesma tecla, né? Só que não é um assunto enfadonho, porque envolve nossas vidas em concreto, né? O bem ou mal é um assunto que entra, e um assunto que está na agenda, na agenda do mundo, ela está ali presente, né? No sentido do mundo onde isso está sendo possível discutir, né? Então, assim, é um assunto necessário, não deve ser enfadonho, né? Eu acho até que é um assunto que tem que entrar com muita pastoral mesmo, paciência, né? Porque a coisa não é mudada com uma canetada. As mudanças não são feitas, o sínodo decidiu, pronto, não vai ter homofobia. Não, a igreja reflete a sociedade é dinâmica, né? E aqui e ali, em nossas igrejas, a gente vai encontrar pessoas que são homofóbicas, mas que não vão poder se manifestar publicamente, porque há leis e há posicionamentos claros na igreja. Mas está presente ali um germe que infelizmente, essas pessoas cultuam, ou elas aprenderam a ser homofóbicas nesse sentido, né? Então, a gente traz esse alerta, né? A Carta dos Bispos, ela entra, né, trazendo uma mensagem de segurança, no sentido, olha, nada vai mudar, né? A gente tem aí o matrimônio desde 2018, é acessível a todas as pessoas, né? A província garante isso, né? Garante isso. E depois ele faz um destaque, essa carta, que nas dioceses que formam a IAB, temos várias pessoas LGBTs, tal, do laicato e ordenadas, servindo plenamente nos diversos ministérios da igreja. Eu não entendi bem esse parágrafo, mas talvez seja um parágrafo relacionado
as dioceses que ainda o tema do matrimônio não entrou na agenda dessas dioceses, a saber, a Diocese do Rio de Janeiro e a Diocese de Pelotas, são duas dioceses. Eu não digo que não há homofobia, não é isso, há homofobia, não é isso. O que a gente está dizendo que é a temática do casamento, que para nós é necessária, porque há LGBTs nessas dioceses, né? Mesmo que seja dura discussão, ela é necessária que se faça, né? Nesse ponto, eu acho que há uma coisa interessante, positiva, porque todas as dioceses assinam e reconhecem esse direito, ou seja, tanto o Rio como Pelotas, né, se colocam nesse sentido, acolhendo essa decisão, e estavam juntos com a Câmara do Bispo. Isso mostrou um sinal de unidade bastante interessante, né? E talvez isso repercuta, né, nos próprios LGBTs dessas dioceses, no sentido de pedirem aos seus bispos, seu bispo e a sua bispa, para que discutem esses assuntos, né, dentro da diocese, tragam esses assuntos, não deixem de trazer, né? Bem, então, a gente já vê uma repercussão de Lambert dentro da própria Igreja Nacional. Aqui no Brasil, então, reafirma, ratifica o Sínodo de 2018. Né? Só que eu acho que ainda a linguagem é muito voltada para a gente da Igreja, muito caseira, ou muito para a nossa gente, né? Senti falta de um texto bíblico, né, que pudesse enriquecer, né, a carta. Ela poderia ter sido mais direta, né, ressaltar o histórico bonito que a Igreja brasileira tem, não chegar só em 2018, não foi um ato mágico, porque as novas gerações não sabem disso, muita gente não sabe como a Igreja chegou nisso, então teria sido interessante se ela citasse isso, até porque é algo para a imprensa internacional, né? Por exemplo, nessa matéria do Episcopal News Service, no qual relata as províncias que abrem essa temática do casamento, há um parágrafo muito pequeno da Igreja brasileira, né? A nossa história sobre sexualidade é muito interessante e talvez mereça mais do que um parágrafo, né? Ela tem um histórico muito interessante de como ela chegou aonde chegou. Ou seja, a gente não informa, não dá muitos informes do que a gente está fazendo aqui no país. Então, assim, eu senti falta disso. Eu acho que poderia ter tido, mas foi uma carta positiva, não há dúvida, e que ratifica ou traz esse peso pastoral dos bispos que estavam juntos. Ou seja, qualquer pressão que houvesse em Lambert, a Igreja brasileira estaria a favor, sim, a favor dos LGBTs, seus fiéis, clérigos e leigos, estariam, sim, unidas em torno daquele sínodo de 2018. Bem, em seguida, do dia 31, isso foi lá no dia 31, no dia 2 de agosto, já sai uma posição já de bloco, já de um bloco. A Igreja brasileira, junto com outras igrejas, a Igreja americana, a escocesa, País de Gales, e dioceses diferentes, tal, elas soltam uma nota, uma posição sobre as questões sobre Lambert e a questão dos LGBTs. E ela começa usando praticamente quatro textos bíblicos para começar a carta. E foi muito enxuta, né? Porque ela diz assim, olha, Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é amor, a boa nova é essa sem exceção para qualquer pessoa, ninguém está fora desse amor de Deus, né? Isso é um mandamento, a igreja, nós como igrejas que vamos assinar essa declaração, apoiamos historicamente a questão LGBTs, reconhecemos que há feridas, né, que são abertas,
né, que foram abertas nessa declaração do Fundo, que está sendo trazida aqui a Lambert. Queremos trabalhar em comunhão com queremos trabalhar em conjunto com toda a comunhão, ouvir histórias, entender contextos. Aqui eu acho que eles trazem a Lambert 98, né, quando eles trazem esse tema. Eu estou fazendo uma análise dos documentos, assim, muito selvagem, né, no sentido de pegar o texto nesse momento, mas ele vai dando esses destaques, né, diferentes sexualidades e identidades de gêneros, né, já vai trazendo esses elementos nessa construção. E juntos assinam um documento, né? Esse documento foi muito interessante, porque a gente tem que lembrar que esse documento representa, dá essa visibilidade, né? Quem são? Ou seja, é uma saída de armário, vamos dizer assim. É uma saída de armário da comunhão anglicana, ou de igrejas da comunhão anglicana, que tomam realmente a questão LGBT com mais propriedade, com mais autoridade. Isso foi muito positivo. Como também foi positivo, por exemplo, aquela marcha, né, que houve, um protesto que houve, não foram feitos pelos bispos LGBTs da comunhão anglicana, que são um número que está aumentando, né? Pelo menos ali, em algumas fotos, eu vi pelo menos 8 bispos, se não me engano, 7 a 8 bispos, enfim, fotos que circularam, né, de bispos LGBTs que estavam presentes ali, e que aumentou em grande número, né, de 2018 para cá, ou seja, se a Lambert pega justamente esse fluxo, né, de casamentos e também de bispos LGBTs. Essa marcha não foi organizada pelos bispos, foi organizada pela Universidade de Kent, né, de um grupo local, né, sabendo que iria receber a conferência e que o tema entrava também, organizou essa marcha. E os bispos LGBTs, bispos e bispas, participaram dessa marcha, juntamente com seus maridos, esposas, enfim, com seus companheiros, enfim, participaram desse momento, que foi uma manifestação que foram se juntando pessoas, né, grupos, inclusive não gays, estavam lá presentes, estavam participando de uma marcha que dava esse tom de protesto, e era uma marcha que eu diria assim, eu gostaria de estar junto com eles, nessa periferia da universidade, né? Já que as esposas e esposos não puderam entrar, né? Você tem que lembrar que você, bispo de Cantuária, pediu para que não trouxessem, ou que eles não estavam convidados, seus esposos e bispos LGBTs não eram bem-vindos nesse sentido, pediu 1000 desculpas, claro, eu estou falando assim um pouco seco, mas há todo um contexto pastoral, né, do arcebispo, de ligar, eu soube que ele ligou para esses bispos, dizendo, olha, você não vai, seus companheiros não vão poder participar, juntamente com as esposas e esposos dos héteros, enfim, né, e não são bem-vindos, né, com toda a delicadeza, mas é uma delicadeza que nos magoa, né, imagina a dor desses bispos e bispas que não puderam estar com eles dentro da conferência. Eles estavam presentes na periferia, nas margens, eles estavam presentes, eu soube que eles estavam presentes, mas não poderiam estar juntamente com os héteros, né? Os casais héteros, enfim. É uma dor bastante forte, né? É uma dor que, nesse sentido, precisa de muito carinho, né? Muita atenção para esses bispos e bispas. Foi interessante que o bispo Jim Robinson chegou a dizer, quando o arcebispo já sinalizava, né, isso foi uma matéria, se não me engano, do secretário-geral da Comunhão Anglicana, que vai emitir esse comunicado do arcebispo. Não foi diretamente o arcebispo, mas foi um comunicado que o secretário solta, né, e inclusive o bispo Jim Robinson, que também foi impedido, né, tentaram impedir que ele viesse na Lambert em 2008, disse para essa nova geração de bispos, não, vocês vão.
que isso não impeça de vocês estarem presentes. Eu achei muito interessante essa palavra do Jim Robinson, né? Assim, vocês vão. É importante, o momento é muito importante nessa presença. Então, a gente vai vendo como a temática LGBT vai entrando dentro dessa conferência, até na fala do arcebispo de Cantuária. Na fala do arcebispo de Cantuária. Ele emite também a sua fala no dia 2 de agosto, né, destacando, né, dentre outras coisas, dadas as profundas diferenças que existem dentro da comunhão anglicana sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a sexualidade humana, né, há um reconhecimento, né, real dessa realidade, ou seja, uma fala de um arcebispo, né, e vai dando esses destaques, né, mesmo citando a validade de Lambert, resolução 98, 1.10, mesmo reconhecendo, né, ele diz, olha, não há sanções ou exclusões na resolução 1.10. Há muitas menções ao cuidado pastoral. Há muitas menções. Ou seja, o arcebispo não se presta a ser aquele que vai pedir ou vai autorizar sanções aos seus colegas. Não é esse papel. Parece que o papel do arcebispo foi muito interessante. Veja, são reflexos, né? São reflexos que a gente vai vendo, inclusive no papel do arcebispo de Cantuária, uma polêmica, que é a questão LGBT, e que vai causar um processo de reflexão sobre a autoridade de um arcebispo de Cantuária, até onde ele pode ir, a autoridade de uma conferência de Lambert, né? Enfim, eu acho que o reflexo, Rodrigo, está no que foi produzido nessa riqueza, né? Nessa riqueza. E há um indicativo aqui que eu achei muito interessante, há um indicativo que, se o tempo me permitir, eu não sei, que a gente pode até ver a questão do futuro, né? O que a gente pode trabalhar aí a partir do que vai sair, né? Porque ainda falta uma terceira etapa que, pelo que eu entendi, ainda vai sair, que é essa sistematização dos textos e esses desafios que vão ser, que são os apelos, né? Os chamados de Lambert aos bispos. Arthur, muitíssimo obrigado pela tua reflexão conosco até agora. Eu acredito que nós vamos retomar a temática quando a sistematização da documentação estiver disponível para toda a comunhão anglicana, e certamente será uma alegria ter você conosco mais uma vez para refletirmos sobre esses desdobramentos, sobre uma temática tão importante que é, de fato, a dignidade e os direitos humanos da comunhão anglicana. Então, com esse agradecimento, te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Bem, eu achei interessante, por fim, nesse chamado de Lambert, a dignidade humana, já um ponto final, né, que talvez seja algo que a gente pode, como a Igreja Brasileira, oferecer, né, um espaço de discussão junto com esses parceiras que assinaram essa carta, né, em Lambert, né, apoiando os LGBTs. A Igreja Brasileira, ela tem algo a oferecer nessa discussão, e eu penso até em sediar um encontro aqui no país, né, isso me despertou bastante, da possibilidade de a gente sediar e articular o encontro no Brasil, justamente com essas igrejas que assinaram e discutir esses assuntos, e trazer até mesmo essas realidades tão duras, né, de países que, inclusive, têm pena de morte aos LGBTs, né, nesses países e nessas províncias que estão, que vivenciam essa dura realidade. Enfim,
Eu acho que é isso, há muita coisa aí que vai ser desdobrada, eu acredito, a gente ainda está acomodando todos esses documentos, essas falas, sistematizando, enfim, eu acho que a Igreja brasileira precisa fazer uma divulgação de tudo isso, né, e trazer e colocar das formas como a gente trabalhou aqui e até onde chegou. Acho que é isso, eu agradeço a participação, Rodrigo, foi muito bom porque eu acabei me inteirando de documentos e falas, né, nos serviços de notícia e de algum documento ou outro que a gente conseguiu acessar aí, dessa Lambeth histórica de 2022, com a presença bonita dos bispos e bispas LGBTs, com fotos muito bonitas, com posicionamentos claros da Igreja brasileira, ratificando aí, ou dando dizendo que o nosso sínodo foi exemplar, né, que não há o que temer, mas estejamos sempre atentos, porque estamos vivendo tempos difíceis e a perda de direitos, ela está acontecendo. Então, a gente não pode cochilar em nossas comunidades, né? O que significa que, uma vez o sínodo aprovou, que isso não possa ser mudado. Então, tudo isso são momentos, são fotografias de momento. Então, a gente tem que cuidar das pastorais, fortalecer o ensino bíblico sobre dignidade humana, né, dar um bom suporte a essas igrejas, às nossas paróquias e dioceses, para que isso não volte a acontecer no Brasil, né, e, enfim, é isso aí. Muito obrigado, um grande abraço para você. Meu querido amigo Arthur, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Fica na paz. E a vocês que nos escutam, também desejo que estejamos todas e todos e todes em paz até o nosso próximo episódio. Até mais, pessoal.